e exerce uma outra função muito importante, pelo menos no mundo metodista mundial, que é diretor do Instituto Metodista Mundial de Evangelismo, de evangelização. Que legal. E é isso que eu faço aqui hoje. Eu viajo o mundo. Uma das minhas funções é justamente organizar seminários em várias partes do mundo. Nesse ponto do campeonato, em 20 anos, só com o Instituto a gente já viajou para perto de 45 países diferentes, todos os continentes, organizando esses momentos de reflexão a respeito de missão e evangelismo. Uma coisa que sempre me vem à mente, algo que você nos dizia naqueles encontros de mentoria que o Leighton Ford proporcionou, organizar o grupo dos 40, não sei se minha memória funciona bem, mas você sempre nos dizia que se existe um tema em torno do qual a igreja ainda podia se reunir, é o tema de missão e evangelismo. E então eu ainda percebo que em muitas partes do mundo evangelização tem uma voz convocatória enorme. Nesse exato momento nós estamos organizando o seminário latino-americano de missão integral em parceria com o Exército de Salvação, o nosso amigo Mário Wilson e eu estamos organizando, envolvendo toda a família wesleyana da América Latina. E recentemente tivemos um outro seminário do Cone Sul da América do Sul, também reunido os de confissão wesleyana, e funcionou muito bem, nós tivemos uma resposta excelente. Isso é o que eu faço pelo mundo, e eu percebo que quando você fala de evangelização, o tom é outro, as pessoas não estão brigando em torno disso, pelo menos não em várias partes. Por exemplo, a igreja metodista, o movimento metodista na Nova Zelândia, se dividiu há mais ou menos 23 anos atrás, no que diz respeito ao assunto da homossexualidade. Então, a sexualidade humana foi a razão pela qual duas igrejas surgiram, a igreja metodista tradicional e a igreja metodista wesleyana da Nova Zelândia. Por 20 e tantos anos, eles não se conversavam, não se encontravam, não trocavam palavras, não entravam no mesmo restaurante. E nós tivemos a bênção de fazer uma convocatória para todos os grupos, inclusive essas duas, e eles vieram e reiniciaram uma conversa muito grande, muito boa, de reconciliação, o que até hoje tem feito uma diferença muito grande. Isso sinaliza aquilo que a gente aprendeu de você, sobre termos ainda, em torno da missão e de evangelismo, ou evangelização, uma voz convocatória muito forte. Eu comecei a perceber isso no final dos anos 70. Ô, Caio, tira o fone. Pode tirar, por favor. Eu percebi isso no final dos anos 70, quando eu comecei a viajar para fazer cruzadas de evangelização. E aí eu via que, se você propusesse qualquer tema reflexivo, a divisão acontecia na hora. Mas quando você, de fato, dizia, olha, nós vamos ter uma cruzada num estádio com todas as igrejas e todos os convertidos ou recém-convertidos vão ser indicados para as igrejas locais e tudo mais. E durante as manhãs nós vamos ter alguns seminários
para pastores, para melhor aparelhamento, e aí tinha que ser aparelhamento para pregação, aparelhamento para dar instrumentos de estudo e autodidáticos para alguns, e oferta de cursos. Aí eles vinham. E eu fui vendo que era o melhor caminho de juntá-los, né? E depois do Brasil, aí por volta do meio dos anos 80, eu comecei a ver que o mundo funcionava mais ou menos assim. E que a razão pela qual o Billy Graham tinha tanto sucesso é porque ele chegava como evangelista. Exato. Ele não chegava como um pensador, um cara que trazia reflexões e tudo mais. E aí era fácil a convergência. E eu fui cada vez mais usando o tema da evangelização para tentar promover mais unidade, menos discrepância, né? E, na realidade, a própria EVB convergiu muito em torno do fato de que a grande ênfase do meu ministério era a evangelização. Exatamente. Então, aquilo ajudou muito. Não era um teólogo fazendo uma proposição, era um cara e outros caras que estavam com a mão na massa, pregando a palavra na rua, nas esquinas, em tudo que é lugar, chamando o povo, e as pessoas deram uma resposta maravilhosa, né? Graças a Deus, naquela época. Você falando aí uma hora dessa, e você me diz um lugar onde esse evento vai ser gostoso, que eu vou por conta própria só para assistir. Eu ando com saudade de ver essa dinâmica acontecendo. Já faz alguns anos que eu me afastei. E semana passada, inclusive, eu conversei quase uma hora com o Leighton Ford. Ele te mandou um grande abraço e disse que vocês tinham estado juntos e ficou feliz com o que você está fazendo e fazendo junto a eles também. Eu disse que a gente está junto na fraternidade do Evangelho, nunca estivemos separados, sempre amigos. Ele te mandou um grande beijo. Mas ele está lá, já idoso, né? Com 90 e poucos anos. 90 e poucos anos, a voz continua jovem. Não, ele tá bem, tá bem em todos os sentidos. E aí me falou, estou cuidando da Jean, da esposa, sou o cuidador, sou os olhos que ela não está enxergando bem, sou o ouvido que ela não está ouvindo bem, e sou o amante velho que está cuidando dela aqui. Eu amo aquele cara. O Leighton é outro presente que começou naqueles encontros que você fazia com os 40 pastores no Brasil, que tinha algumas figuras que hoje a gente nem acredita, né, que fizeram parte daquele grupo, né, e que se transformaram para o lado contrário. Silas Malafaia e outros que foram na contramão do que Deus estava fazendo na vida de nós todos, né? Mas, de qualquer forma, o Leighton também nos ajuda a nos manter nesses trilhos do compartilhamento da fé intencional, né? Não mecânico, mas intencional. E eu estava pensando justamente que ele uma vez disse uma coisa, que evangelização não traz o povo para um mesmo lugar, um momento, uma agenda, no momento em que o motivo de se evangelizar começa a se bifurcar, né? Em que o motivo não é mais o reino, o evangelho não é mais o eixo. A mensagem do evangelho de Jesus de Nazaré não é mais a razão de ser, mas interesses de ordem
ministerial, confessional ou mesmo doutrinário, pessoal, negócios. Então, aí evangelização se torna um desastre. É exatamente o desastre, né? A outra bifurcação é justamente o que a gente está experimentando no Brasil, né? Quer dizer, a evangelização como agenda de poder, né? E toda vez que o evangelho se confunde com o interesse pelo poder, a proximidade com o poder, se perde totalmente, né? Então, quando a gente está falando de que há um poder de convocatória em torno do tema da evangelização, a gente não está deixando de lembrar que existem também problemas com a mesma agenda, mas com motivos diferentes. É claro, é claro. É o que chegou especialmente com o tal do movimento de crescimento da igreja nos anos 80 e início dos anos 90, em que era um movimento nitidamente de crescimento para poder. Exato. Era um crescimento que visava poder. Era reinar em vida com Cristo, o que para eles significa dominar governo, influenciar governo e todas essas coisas. Hoje de manhã eu estava vendo aqui o ministro da Educação, o Milton. Não sei se você chegou a ouvir esse áudio. Não chegou, não? Hoje de manhã um áudio dele fazendo mais ou menos a mesma coisa que o Crivella fez, dizendo, olha, o presidente me chamou e me deu 2 instruções. Que a primeira prioridade aqui da gente é realmente atendermos as comunidades mais pobres. Mas, em segundo lugar, com igual prioridade, é atendermos a todas as demandas dos pastores que chegarem através do pastor Gilmar. Através do pastor Gilmar, eu falei, cara, que Gilmar é esse? Eu conheço um monte de Gilmares, mas nenhum deles me parece tão vendido assim. Quem será esse Gilmar? Parece até a dona Sônia lá do Crivella, ou dona Sandra, que todo mundo podia procurá-la para conseguir resolver as coisas. Mas é esse o esquema, como eu vi outro dia o José Wellington, que foi nosso companheiro de AEVB e tudo mais, dizendo com todo orgulho que o presidente tinha dado a ele a prerrogativa de definir para onde as verbas iriam, que prefeitos receberiam as verbas do governo, através do poder do pastor José Wellington. Então, é a corrupção de tudo que podia ter sido evangelização e virou apenas uma negociação de poderes, que não é coisa nova, a gente tem exemplos disso durante pelo menos 1.700 anos de tragédia do cristianismo.